Olá, irmão. Hoje eu venho fazer o vídeo, né? O complemento daquele primeiro vídeo que foi feito, eu coloquei aqui no canal, né? Deixa eu dar uma olhada rápido aqui, que é pastor de ovelha versus pastor de porcos, né? Da série O Jesus que não lhe foi apresentado, e arrochou Hamashia, tá? Teve pouca visualização, você vê, 4 dias aí, ó, teve 81 visualização. É um vídeo longo, um vídeo. Eu tento colocar o máximo de detalhe possível, tentar explicar o que está no texto, o que está no contexto ali, né? E muitos não falam, eles arrudeiam com filosofia grega, porque eles não podem falar de forma simples, do jeito que as escrituras ensinam, né? Eu odeio a mentira, mas amo a tua Torá. Ou seja, por que eles não explicam isso? Porque ele vai ter que dizer que tudo que não for mandamento é mentira. Consegue entender? Eu odeio a mentira, mas amo a verdade. Só que no lugar de colocar verdade ali no Salmo 119, ele coloca assim: eu odeio a mentira, mas amo a tua Torá. Ou seja, instrução com relação a os mandamentos, né? Amo os teus mandamentos, né? Ou seja, o oposto de mentira é mandamento, tá? Então, as escrituras é muito simples, ela se explica, não precisa de nenhum pastor aqui na terra. O único pastor que você precisa obedecer para ler e entender as escrituras é Yahushua Hamashia, cujo nome para os cristãos foi colocado como Jesus, né? O nosso Messias, Yeshua, tá? Os judeus chamam ele, tá? Ou seja, o nome dele é Yahushua, a salvação de Deus, né? A salvação de Yahweh. Glorificado seja Yahweh pela graça que ele derramou sobre a graça dele, que é os mandamentos, sobre a nossa vida. Ou seja, nós somos uma geração que somos duas vezes agraciado com a misericórdia do Eterno. Uma através do mandamento e outra através de Yeshua. E Yeshua trouxe graça sobre graça, né? Glorificado seja o Eterno. Bem, o que eu quero fazer hoje aqui é o segundo, um vídeo complemento, e por mais que você tente encaixar e completar e falar sobre o assunto, você termina esquecendo uma coisa ou outra, né? E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que eu esqueci. No próprio vídeo, na descrição, eu coloquei aqui, ó, alguns textos, né, que enfatizam o que foi dito ali, né? Você vê aqui Atos 10, o Eterno compara pessoas a animais impuros, né? Aqui, ó, Atos 10, do versículo 12 ao 14. Eu queria ler com vocês esse texto antes de falar sobre a questão da doutrina de pastores de porcos hoje, né? Eu tô pensando até em criar uma aba só falando sobre pastores de porcos, né? Pastor de porco. Vamos lá. Aqui é Atos capítulo 10, certo? E ó, do versículo 10 ao 14. Olha que interessante aqui o texto, tá? No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu no terraço da casa para orar. Eu fiz um vídeo aqui, lá, eu não lembro o nome do vídeo, mas com certeza é da série O Jesus que não lhe foi apresentado. E Yahushua, a Torá Viva, né? Tá aqui, né? Nesse mesmo, na playlist, tá? Falando só sobre esse texto, mostrando detalhe por detalhe, palavra por palavra, mostrando que ali não está falando de porco, está falando de pessoas, e é isso que eu trouxe o texto. Porque ali, no primeiro vídeo, né, eu mostro no texto que as pessoas ali que Yeshua, o demônio pede para ir, ó, deixa a gente ir para aqueles porcos. Na verdade, o demônio ali pede assim, ó, deixa a gente ir para aquelas pessoas que estão impuras ali, me deixa a gente ir para aquelas pessoas que não obedecem a Deus, que não obedecem o mandamento. Deixa a gente ir para aqueles porcos, né? Essa é a grande questão. Eu sei que dói. Quando eu comecei
a estudar e eu comecei a ver essas coisas, o Eterno foi me revelando, doeu, né? Mas toda evolução vem com dor, né? E isso é, tem até um ditado nas academias, né? Que é sem dor, sem ganho, né? Então, se aplica também espiritualmente, né? Às vezes dói a gente querer tirar aquilo de dentro da gente que a gente quer continuar fazendo, mas a gente sabe que no fundo, vai contra a vontade de Deus, vai contra o que o Eterno determina que é correto, vai contra a nossa própria salvação. E aí nós temos que escolher fazer a nossa vontade ou correr atrás da nossa salvação, que é obedecer ao que Jesus Cristo e a Roshua Hamashia nos mandou fazer. E o que é isso? Obedecer a Deus. Assim como Moisés, como Isaías, como Jeremias, como todos os profetas, ele sendo o maior deles, nos ensinou a obedecer ao pai dele, tá? Então, lembre-se, tem um vídeo aqui, vá lá, dê uma olhada. É porque eu ainda não sei mexer bem com o computador, eu apanho um bocado, né? Antigamente eu tinha umas aberturazinhas, eu desaprendi, não sei como é, desisti, estou fazendo vídeo rápido aqui, né? Não tô botando nem vinheta. Antigamente eu botava até Dona Dália cantando. Hoje eu não tô conseguindo, tá? Então, o que acontece? Você vê aqui, ó. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Aqui você vê que o Machia aparece para Cornélio e manda Cornélio mandar umas pessoas ir até Pedro para trazer ele até a casa de Pedro, tá? E aqui começa a questão. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Olha que interessante. Pedro estava em oração, meditando e esperando a comida ficar pronta e estava com fome. E sentindo muita fome, desejou comer. Provavelmente, ele poderia estar fazendo um jejum. Você vê que Cornélio estava fazendo um jejum. Podia ser uma festa de Yom Kippur, né? Ali período de Yom Kippur, o jejum do quarto mês, do quinto, do quarto, do quinto, do sétimo, do décimo, né? Então você vê que os judeus tinham vários jejuns. Cornélio, como estava obedecendo o mandamento de Deus, ele fez 3 dias de jejum. E no terceiro dia ele viu o anjo. E você vê Pedro aqui, antes de ir até Cornélio, ele está com muita fome. Então você vê que possa ser uma fome só do dia, ou ele poderia estar fazendo o mesmo jejum num propósito junto com Cornélio, sem nem conhecer Cornélio, considerando Cornélio impuro. Mas Cornélio já estava guardando os mandamentos de Deus. O Espírito de Deus já tinha sido derramado sobre Cornélio, porque Deus purificou Cornélio através do mandamento dele, né? Porque Cornélio começou a obedecer a Deus e à medida que você vai obedecendo, você vai se santificando. E o Eterno vai falar isso aqui, né? O vídeo lá eu explico. Eu estou tentando fazer uma introdução aqui, já vai 8 minutos de introdução, mas tem um vídeo explicando esses detalhes, tá? Para a gente não se demorar muito, vamos continuar. Então você vê Pedro aqui com muita fome. E Pedro, o Eterno usa essa fome de Pedro para trazer uma mensagem para Pedro. Qual é a mensagem? Versículo 12. Versículo 11, né? Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol, uma vela, né? Que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas. Ou seja, você pega um pano, né? O pessoal aqui no Nordeste faz muito, né? Bota um cuscuzinho, uma comida, enrola o pano, dá um nó e manda lá para o pessoal que está trabalhando no arado, né? Versículo 12. Contendo toda espécie de quadrúpede. Ou seja, quando desceu o lençol, ele se abriu e ele viu tudo que é quadrúpede, bem como animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Olha que interessante. Você vai ver aqui, são animais impuros, né? Pedro, quando vê, percebe que o animal é impuro. Então você vê que o Eterno, muitas vezes, durante a Escritura, compara pessoas a animais, né? Você vê que o próprio Jesus diz assim, olha, tu tem certeza que tu quer me seguir? Porque as raposas têm toca. Falando de Herodes, tá?
e as aves, as águias do céu têm ninho, falando do romano. Mas o filho do homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Você vê que Jacó, quando não ficou sem nada, ele tinha pelo menos a rocha para reclinar a cabeça, representando o próprio Deus, né? Ali, por quê? Representando o próprio Machia, né? O, o, o anjo que o Eterno mandou à frente, né? Ele é a nossa rocha. Ele é a pedra angular que o Eterno colocou, né? Para ser o alicerce principal da casa do Eterno e também uma pedra de tropeço para aqueles que não querem obedecer a Deus, representando quem? A própria Torá, né? Os mandamentos de Deus é uma pedra de tropeço para quem quer ir para o reino, né? Quem não quer obedecer o mandamento vai tropeçar nessa pedra e vai cair. Mas quem obedece o mandamento vai para o reino de Deus. Você vê, Yeshua diz assim, ó: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, os seus mandamentos, né? Então, você vê que a questão da pedra angular é importantíssima, tá? Continuando. Aí você vê aqui que são vários animais. Urso, você vê hoje mesmo, o urso representa a Rússia, né? O dragão, a China. Então você vê que o Eterno compara muitas vezes. E aqui tá botando animais quadrúpede. Aí em algumas traduções vai ter répteis, outras. Você vai ver que no final das contas são animais impuros, tá? Animais impuros, tá? É... Versículo 3. Em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Tem uma coisa interessante aqui no sacrificar, né? Tem algumas Bíblias que bota santificar, tá? Algumas traduções colocam como santificar. Eu não sei se eu coloquei aqui a King James, deixa eu ver aqui. Eita, fechei não, ainda bem, graças a Deus. Não, não, coloquei não. Bem, vamos continuar aqui, tá? Tem algumas traduções que coloca santifica, né? Aqui tá sacrifica e come, né? Ou seja, um animal, um boi. O boi é um animal kosher, pelos mandamentos de Deus. Mas se você não santificar ele, se você não matar ele da maneira correta, ele é impuro para ti. Olha que interessante. São carnes kosher. Carnes que são kosher, tá? Alô? Alô? Ih, dois. Um, um. Ah, tá. Tá pegando o áudio. Desculpa. É que eu tava olhando aqui e pensei que não tava saindo o áudio. Perdão. É... Você vê que tem a questão da carne, né, o boi. Se ele não for morto da maneira correta, né, existe uma maneira correta de matar o boi, ele fica impuro, né? E aí você vai ver que aqui ele fala sacrifica e come, em algumas traduções está santifica e come, ou seja, matar da maneira correta para que possa, né, ser comido por pessoas que obedecem o mandamento de Deus. Porque você vai ver outra parte lá na Torá, em Êxodo, se eu não me engano, ele diz assim, ó: se tu encontra um animal no campo que ele acabou de morrer, acabou de falecer, ou alguma fera do campo estraçalhou ele, essa carne você não pode comer, ela é impura para ti. Por quê? Porque um animal, quando morreu, ele morreu com sangue dentro do corpo, né? A forma correta, a forma correta de comer a carne é quando todo o sangue sai do corpo. E aí um corte na jugular, né, do animal, um corte preciso, faz com que o próprio coração do animal bombeie o sangue todo para fora e ele, antes dele falecer, né, antes do cérebro, né, ali entrar em morte cerebral mesmo, né? Ele ele cerebral, ele bota o sangue todinho para fora e aí essa carne fica santificada, né? É um sacrifício correto, tá? Então, você vê que se o animal morrer de causa natural,
Um judeu ou um israelita, uma pessoa do povo de Deus, não pode comer aquela carne. Aí o Eterno dá a instrução, ó, tu pode vender para os goim. Porque eles não obedecem a Deus mesmo, vende para eles aí, para tu não ter o prejuízo, né? Mas para tu, isso é impuro, né? Então, veja que interessante, tá? Aqui, aí você vê o Eterno aqui, falando aqui, ó, no versículo 13, levanta-te, Pedro, sacrifica e come, né? Porém, Pedro replicou, de maneira alguma, Eterno, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Olha, algumas tradução vai estar abominável, tá? Não quer dizer profana. Algumas tradução vai estar abominável. Por que coloca profana aqui? Porque muitas vezes você pode. Antigamente a comida era dedicada a um ídolo. Ia lá, a comida era oferecida num templo de Baal e eles tiravam umas partes lá e o resto da carne era vendida no açougue, né? E tem até uma passagem que Pedro vai e diz: ó, se tu vai comprar a carne e não sabes, tu compra, leva para tua casa, assa, come, né? Agora, se alguém chegar e disser, ó, essa comida foi oferecida a Baal, você já não come, né? Então você veja que é uma carne que foi profanada. Ela pode até ter sido morta da maneira correta, mas foi profanada quando foi oferecida ao deus pagão, tá? Baal, no caso. Então você veja que o Eterno proíbe isso, né? Definitivamente. Outra coisa interessante é que carne abominável, né, para o Eterno é tanto ela ser profana ou impura. Tanto ela sendo profana ou impura é abominável ao Eterno, tá? Outra coisa, aqui eu estou falando até alguns visões que não é nem do texto que eu queria mostrar. Mas como são coisas que estão aqui, é bom porque já entra assuntos para outro vídeo, né? E muitas pessoas não sabem. Atos 15 e 20 é o primeiro passo para o cristão de verdade. E uma das coisas que está lá em Atos 15 e 20, que nem os cristãos estão cumprindo isso, né? Que isso é para os cristãos, sim. Você vê que Pedro e Barnabé vai até Jerusalém, porque os judeus não estavam deixando os goim vir para a sinagoga, né? E aí foi decidido que para entrar na sinagoga tem que pelo menos não comer sangue, né? Que o animal morto da maneira certa, ele não vai ter sangue no corpo. Não comer comida sufocada, que é o animal morto da maneira errada, esse caso que eu estou falando. É... Não ter promiscuidade sexual e não ter nada contaminado por ídolos, de novo a carne aqui profanada. Às vezes o animal é morto da maneira correta, mas foi oferecido a um deus pagão aí. Por exemplo, quem é protestante, São Mateus, né? São Mateus, a pessoa que é dona dessa empresa, ele vai dedicar, né, o lucro dele no final do mês a um santo chamado São Mateus, né? Então, a pessoa sendo protestante, ele não vai comer dessa carne, nem vai comprar, por quê? Porque ela foi oferecida a um santo, né? E aí, quem tem a fé católica não liga para isso. Mas quem tem a fé protestante e quer seguir as escrituras da maneira verdadeira, correta, boa, santa, kadosh, purificada, ele não vai comprar São Mateus, assim como não compra Santa Clara, água Santa Joana, café Santa Clara, cuscuz São Brás. Então você veja que são comidas oferecidas a ídolos, são dedicadas a ídolos. É a mesma coisa de você comprar um café Baal ou um confeito Lilith, que até tem confeito chamado Lilith, por incrível que pareça. Eu já falei várias vezes aqui, né, sobre essa questão do confeito Lilith, certo? Então, vamos continuar. Aqui você vê Pedro falando o seguinte, ó, jamais, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca, certo? E aí você vê aqui que o Eterno está mostrando quadrúpedes, animais que rastejam, ou seja, répteis, que é totalmente proibido na lei de Deus, e aves do céu, né, impuras. Dependendo da tradução, vai aparecer aves do céu, aqui, aí, algumas imagens aí o pessoal coloca porco, tudo que é animal impuro, né? Ou seja, os cristãos tradicionais, os pastores de porcos, pastores de impureza,
Eles até colocam a imagem que aparece porco, camarão, isso. Por quê? Porque eles querem dizer que Deus purificou o porco e os animais, e o réptil, e a cobra, e o rato. Você pode comer. Tudo é abençoado por Deus, né? Então, pode comer. E não é essa a visão. Você vai ver aqui que essa visão de animais impuros aqui, no versículo 28 do mesmo capítulo, você vai ver o seguinte, que Pedro, aqui, Pedro até diz assim, ó, eu não consigo entender o que é que o Eterno queria dizer com isso. Entendeu? O próprio Pedro, ele não entende, ele não consegue ver a visão. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Espírito, Simão, eis que exporta. Aqui, ó. Pedro ainda refletia sobre a visão. Você vê que o próprio Pedro, ele não estava conseguindo compreender por que aqui Deus, né, ou o Mashiach aqui na minha visão é o próprio Mashiach, não o pai dele, sim o Messias de Israel, Yeshua, chegou para Pedro e disse: mata porco e come. Tanto é que o próprio Pedro rejeita 3 vezes. O Mashiach manda matar e comer. E Pedro diz: jamais, Senhor, nunca botei nada impuro na minha boca. Eu nunca botei porco na minha boca, meu Deus. Eu não posso fazer isso. Ele pensou o quê? Já sei. Jesus está me testando para ver se eu vou cumprir Torá. Ou seja, porque está nas Escrituras. Eu vou enviar a vocês o espírito do engano para ver se vocês me amam de verdade. Segundo João, você vê João dizendo, ó, amar a Deus é guardar os mandamentos. Eclesiastes 12, o penúltimo versículo, amar reverentemente a Deus é guardar os seus mandamentos. Né? Então você vê que Pedro parou e pensou, já sei, Jesus está me testando. Deve ser, só pode ser isso. Né? E ele acorda da visão, aí ele fica lá refletindo, por que Yeshua ia estar me testando nisso? Tanta coisa para me testar, né? E quando chega no versículo 27, Pedro entende a visão ali de Atos, né? Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunida muitas pessoas e lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a lei de um judeu associar-se a qualquer gentio. Desculpa. É contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, goim, romano, Cornélio, né? Mas você vê que Cornélio estava guardando o mandamento, buscava o Eterno constantemente em oração e estava fazendo jejum junto com Pedro. Pedro, judeu, e Cornélio, goim, do outro lado, fazendo, né? O cumprindo, vamos dizer, provavelmente Yom Kippur, né? Ou seja, nem mesmo por uma breve visita, tá? Olha, vós bem sabeis que é contra a lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me, olha a resposta da visão de Pedro, aqui ó, revelou-me que nenhuma pessoa, olha aqui, né, o que não te falam, devo considerar impura ou imunda. Lembra lá do vídeo anterior? Eu disse, olha, imunda, eles colocam a tradução como imunda, mas não é imunda. Lá, porcos imundos, né? Espíritos imundos, como estava no versículo anterior. Você vê que é espíritos impuros. Considerar pessoas impuras, não imunda. Imunda é suja, se sujou com a lama, toma banho e fica limpo. Impura é uma pessoa que espiritualmente está suja diante do eterno. Entendeu? Essa é a grande questão. Então você veja, né, aqui, de novo, vamos devagar para entender. Você veja aqui, ó,
no versículo aqui, ó, Pedro vê quadrúpedes, animais que rastejam, que é proibido pela lei de Deus, e aves do céu. Você vê Yeshua comparando Herodes à raposa e os romanos à águia. Aqui tem até aves, tá? E dizendo para matar e comer. E Pedro diz: Pai, jamais eu coloquei nada impuro na minha boca. Pedro estava pensando que os animais impuros Deus quer que eu coma, eu não vou colocar isso impuro na minha boca. Aí Pedro vai e fala aqui, ó, e Deus ainda diz assim, ó, olha o que ele diz, ó, não considere impuro o que Deus purificou. Mas Deus purificou o animal? Um porco virou um peixe? Não. O que Deus está dizendo aqui, lá no início tem a chave. Cornélio era temente a Deus. Eu fiz um vídeo aqui na playlist explicando o que é ser temente a Deus. Vou dar uma dica. É uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, tá? E eu mostro muitos exemplos do que é ser temente a Deus e guardar os mandamentos, ok? Então, não considere impuro o que Deus purificou. Começando, Pedro, por Cornélio. Quem é tu para dizer que Cornélio é impuro? Né? Aí você vê aqui, ó, no versículo, contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa, não animais, devo considerar impura, tá? O teu padre, o teu rabino não fala isso, tá? Mas está aqui a verdade, revelada pelo Mashiach Yeshua, tá? Porque eu vou te dizer, uma pessoa como eu, nunca li as escrituras, né? Há um tempo atrás eu nunca tinha pego uma Bíblia. Eu não gosto de ler, mas nas escrituras eu consigo ler, consigo entender. Tipo assim, os outros textos eu sou analfabeto, mas na Bíblia eu consigo ler, tá? E entender o que está escrito. Coisa que muitos aí andam com a Bíblia debaixo do braço, 60 anos e não conseguem entender um texto desse. Ou é muito inocente ou é muito perverso? Porque lê, entende, sabe da verdade, mas continua ensinando porcos a serem impuros, continua ensinando pessoas a serem porcos, continua ensinando pessoas a serem impuras diante do Deus de Israel. Ou seja, ensina, incentiva a amar e praticar a mentira, como está em Apocalipse 22, 15, que ficarão esses fora do reino do céu. Aqueles que amam e praticam o pecado. Eles ensinam você a amar e praticar o pecado, ensina você a amar e praticar a mentira. Entendeu? Então, ou é muita inocência, glorificado seja o Eterno, se for por isso, e que o Eterno derrame bênção para purificar essas pessoas, ou é muita maldade, tá? Cuidado. Amém? Veja aqui, né, explicando sobre essa questão. Vamos para o segundo texto aqui do vídeo. O próprio vídeo eu coloco aqui. Atos 10, Atos 28, eu falei, né? Vamos para Mateus 7, versículo 6. Deixa eu achar aqui. Mateus 7, versículo 6. Não é esse. Mateus 7, versículo 6. Olha que interessante. Versículo 7. Não julgueis para que não sejais julgado. Pois com o critério que julgares, isso aqui, ó, cristão ama essa frase. Essa frase aqui arrebenta muitas pessoas que tentam falar do mandamento de Deus, tá? Essa frase aqui é para destruir qualquer um. Quando eles perdem o argumento, a primeira coisa que ele diz, não julgue para não ser julgado. Só não lê o versículo seguinte. Porque com o critério que tu julgares, sereis igualmente julgado. Ou seja, se tu usar a lei do Brasil, tu vai ser julgado pela lei do Brasil. Se tu usar a lei americana, tu vai ser julgada pela lei americana. Se tu usar a lei de Nabucodonosor, a lei do Taleão, tu vai ser julgado pela lei do Taleão. Se tu for julgar pela lei de Moisés, serei julgado pela lei de Moisés. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que o Jetro chega para Moisés e diz assim: Moisés,
o que é que tu estás fazendo? Aí ele diz, eu estou julgando o povo. Quando eles têm um problema, ó, eu estou julgando o povo, ponto. Quando eles têm um problema, uma causa entre eles, o que é que eu faço? Eu faço eles conhecer a vontade do Deus de Israel. Ou seja, a sentença e o julgamento já foi dado antes do mundo existir. Adúltero vai ser morto apedrejado. Apocalipse, você vê as bolas de fogo que vão cair do céu apedrejando a mulher adúltera. Quem? Babilônia. Vai ser o mundo inteiro apedrejado. Por quê? Porque o mundo inteiro não quer ouvir as palavras do Deus de Israel. Tá? Não vai ser uma pessoa apedrejada, não. Uma pessoa apedrejada vai ser uma bênção. Porque as outras pessoas da comunidade vai ver, vai ter medo e não vai cometer o mesmo pecado. Para que esse mal não esteja no teu meio. Quem falou isso, Arlindo? Não, o Deus de Israel. Está lá, no Velho Testamento. Ele é que fala isso. Tá entendendo? E ele diz, isso será bom para vocês. Porque isso vai fazer com que vocês tenham medo de pecar contra mim. Temor. Vocês serão homens e mulheres temente a Deus. Porque se vocês adulterar, vão ser apedrejados. Olha o que é ser temente a Deus. Bem? Continuando. Então você vê aqui que a lei do talião, lá, que era a época de Nimrod, era mão por mão, pé por pé, olho por olho e assim vai. Tipo, roubou ou você arrancou o olho, a mão de uma pessoa, aí vai lá e arranca a mão da outra pessoa. Fica as duas sem mão, pronto, tranquilo. Tá feito justiça. Se tu arrancasse o olho de uma pessoa, eles vão lá e arrancam o teu olho também. Pronto, acabou. Tá feito justiça. Morreu ali o assunto. Certo? Só que olho por olho, dente por dente da lei do eterno, não é se eu arranquei a mão sem querer de uma pessoa, eu não vai arrancar a mão da outra pessoa para ficar igual, não. Olho por olho, dente por dente do eterno, ele usou uma expressão que o mundo conhecia na época para explicar como é o olho por olho, dente por dente dele. Se você for ver, quando você arrancava a mão de uma pessoa sem querer, você não era arrancar da sua mão também não, para ficar igual não. Aí é o mundo que julga desse jeito. O Eterno diz assim, ó, se tu arrancou a mão dele, foi sem querer, foi. Foi por querer, foi. Então, não tem problema. Para tu corrigir o que tu fizesse de errado, tu vai sustentar ele, a mulher dele, os filhos dele, até os filhos dele terem idade para tomar conta do pai. Se for uma criancinha de 1 ano, tu vai sustentar essa criancinha até no mínimo 20 e poucos anos, quando ele consegue trabalhar e sustentar o pai dele. Esse é o olho por olho, dente por dente do eterno. Ou seja, uma indenização. O que as pessoas acham que é justiça hoje. Só que hoje, ele tá isso na lei, mas eles não aplicam. Com o eterno é aplicada essa lei. Tá? Então, o olho por olho, dente por dente do eterno, os pastores não explicam a você como é aplicado e como é feito esse olho por olho, dente por dente. Os padres, poxa, ele não fala nem das escrituras. Eu sou mais os pastores, pelo menos eles lê o texto. Fazendo interpretações erradas, mas eles lê o texto. Os padres nem isso faz com você. Tá? Então vamos lá. Não julgue, pois com o critério que tu julgar, ou seja, se tu usar Torá, serei julgado também pela Torá. Ou seja, a lei só esmaga aquele que não a obedece. Quem está obedecendo, ó, tá nem aí para a lei. Por exemplo, uma lei de trânsito. Eu vou dar um exemplo, uma lei de trânsito. A lei de trânsito diz o seguinte, ó, se tu for pego bêbado, tu vai perder a carteira, tu vai ser preso e vai acontecer várias coisas. Ou seja, mas eu não bebo. Então eu ando na rua normal. Qual é o problema? Essa lei não me atinge nada. Agora, para quem bebe, ele vai dizer, isso é uma injustiça, isso é um negócio, tá entendendo? O pessoal fica lá em Brasília roubando e fazendo lei pra gente, né? E assim vai. Por quê? Porque ele bebe e ele dirige bêbado. Consegue entender? Então, pois com o critério que tu julgares, ou seja, se tu obedece ao Deus de Israel,
tu serei julgado pela lei do Deus de Israel. Ou seja, quem obedece à lei do Deus de Israel tem bênção. Quem desobedece tem maldição. É isso que Yeshua está querendo dizer aqui. Tá? E com a medida que tu medires, com a medida que usardes para medir ao outro, igualmente medirão a vós. Olha que interessante. Eu separei um texto aqui, ó, do Eterno, que eu acho que é Isaías. Deixa eu ver aqui. Ah, do lado de cá. Isaías 66. Não. Eita, mas esse Isaías 66 aqui que eu separei é interessante. Tinha até esquecido. Tinha até esquecido. Eu vou voltar lá. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, eu separei esse texto só para essa parte de Yeshua, que ele fala, não julgue para não ser julgado, porque com o peso que tu julgares, serás julgado, né? Olha o peso que o povo do Eterno aqui segue. Olha, o Eterno diz, estabelecerei o direito como a lei. O direito como a lei. Que lei? Se você for ver aqui a tradução tá lei, mas aqui é Torá. O direito será Torá. Ou seja, quando lá no Novo Testamento fala a pessoa que anda pelo caminho direito, ele está falando de quê? A pessoa que anda na Torá. Né? A pessoa que é direita, ele está falando de quê? A pessoa que obedece o mandamento de Deus. Ele não te ensina isso, não, mas está aqui, ó. Estabelecerei o direito como a lei. E a justiça, ou seja, a prática da lei, como o prumo, o fio de prumo. Ou seja, vai chegar o dia que o Eterno, você é uma muralha que está sendo construída. Tem coisas que você obedece o mandamento de Deus, está retinho. Mas quando tu não obedece, o muro fica troncho. Aí no final o anjo vai chegar, ó, colocar a linha de prumo. Deixa eu ver se esse cabo tá reto. Quando vê que média ao muro tá assim, ó. Entendeu? Aí diz, ih, rapaz, esse muro aí não presta não. Vamos derrubar e começar de novo, né? Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo o varrerá, e o seu esconderijo a muitas águas submergirão. Ou seja, vai vir um tsunami e vai destruir a mentira. E você vê aqui, ó, o refúgio da mentira vai ser o granizo o varrerá. Se você for ver Apocalipse lá, as bolas de fogo que caem do céu é o quê? Granizo de fogo. Bolas de gelo pegando fogo que vai varrer Babilônia. Aquilo que está em Apocalipse é novo, o que está sendo dito, aquela revelação é nova? Não, olha aqui, ó. Estabelecerei o direito como a minha lei, os meus mandamentos. E a justiça, ou seja, a prática dos mandamentos de Deus, é o fio de prumo que eu vou medir as pessoas. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, olha que aqui lei significa verdade, lembra? Salmo 119, Salmo 119, versículo 142. A minha justiça é justiça eterna e a minha lei é a verdade. Se a lei aqui é o direito e a justiça o fio de prumo, ele está falando aqui, ó, quanto ao refúgio da mentira. O que é que ele está falando daqui? Pecado. Quanto ao refúgio do pecado, ou refúgio de quem está pecando, é o granizo. A mulher adúltera vai ser apedrejada, varrida da face da terra. E o seu esconderijo, as águas submergirão. Por quê? Porque você vai ver, quem tem obras do Machia vai ter o mesmo galardão de Jesus Cristo, à direita de Deus. Mas quem tem obra de Satanás vai ter o galardão dele. Onde é que ele está? No fundo do abismo. Então eles serão submergidos. Por quê? Porque eles estão no refúgio do pecado. Onde é o refúgio do pecado? O fundo do abismo. Amém? Tem muito a se falar sobre isso, mas eu tenho que andar, porque senão nós não vamos sair do lugar, tá? Vamos lá. Continuando. Eita, me lembrei o boi. Boi, é o boi, é o boi. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Também não. Eita, eu vou achar.
Aí aqui, Isaías. Olha que interessante. O que matar um boi é como se ele assassinasse um homem. Você vai ver aqui, ó, falando sobre as pessoas que obedecem ao Eterno. Você vê aqui antes um pouquinho depois, ó. Ok, eu também escolherei as suas visões, trarei os seus temores sobre eles, porque quando eu chamei, ninguém respondeu, quando eu falei, eles não ouviram, porém fizeram mal perante os meus olhos, o que é mal, pecado, e esconderam aquilo, o que não tive, e assim vai. Ele vai falar muito, vai falar de iniquidade. Iniquidade é sem instrução, sem Torá, tá? Ou seja, mas o que eu quero mostrar é as obras de quem não obedece a Deus. Olha aqui, ó. O que mata um boi é como se assassinasse um homem. Por quê? Lembra que eu falei aqui sobre matar, ó, sacrificar e comer. Mas alguns textos tá santificar, matar o animal da maneira correta, você o está santificando para poder comer. E o que é santificar? Puro, pureza, separado, né? Olha que interessante. Vai chegar um dia que as pessoas estão tão má que quando elas matam um boi é como se assassinasse um homem. Por quê? Porque eles estão desperdiçando uma vida, desperdiçando sangue, desperdiçando a carne só por matar. Porque eles não estão matando da maneira correta, eles não podem comer esse animal. Aquele que sacrifica o cordeiro, como se ele cortasse o pescoço de um cachorro. Ou seja, de novo aqui, ó, falando sobre o corte da maneira correta, tá? Para que o animal não fique impuro para ti. Ou seja, as pessoas estão matando os animais, tirando a vida de outro ser vivo e ainda estão fazendo da maneira errada, desperdiçando aquela vida e ainda indo contra o mandamento de Deus, pecando contra Deus comendo carne sufocada. Entendeu? Aquele que oferece uma oblação como se ele oferecesse sangue de porco. Olha, quando você oferece um animal morto da maneira errada, que não é kosher, um animal que está com sangue, você vai no supermercado, pega na carne que você aperta, ela chega, jorra sangue, tá? Aquilo dali é um oferecimento, é como se tivesse oferecendo sangue de porco ao Eterno. Por quê? Porque esse templo aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Se tu vai pegar porco e comer, tu estás tornando o templo de Deus impuro. Entendeu? Ou seja, é como se tu oferecesse uma oblação, um sacrifício ao Eterno, sangue de porco. Porque sangue é proibido e de porco é pior ainda. Tá? Então você veja a importância do animal morto da maneira correta. Tá? E todas as carnes que estão no supermercado, elas estão mortas do jeito errado. Sinto muito falar isso, né? Então, muitos e muitos cristãos aí, tanto católicos quanto protestantes, até judeus, estão comendo carne sufocada, quebrando o segundo passo da verdadeira techuvá. O primeiro é se batizar no nome de Yahushua, ter seus pecados perdoados e depois cumprir Atos 15 e 20. Não comer sangue, vai ser carne com sangue, vai ter carne sufocada, porque foi morto da maneira errada e ainda está com sangue, promiscuidade sexual e comidas oferecidas a ídolo. Olha, e você vê que 3 desses mandamentos o cara quebra só comprando carne no supermercado. Você compra carne com sangue, sufocada, foi morta da maneira errada e ainda São Mateus, né? Ou seja, 3 pecados aí de uma vez só, quebrando Atos 15 e 20, só fica um, promiscuidade sexual. Se a pessoa tiver, e no vídeo aqui tá falando, ó, sodomia. Se a pessoa fizer sodomia em casa com a própria esposa, e aqui você vê, ó, relação sexual anal entre homem e mulher, ou entre homens. Ou seja, se a pessoa tá comprando carne, São Mateus, sufocada, com sangue e ainda praticando sodomia, ele está quebrando os 4 mandamentos de Atos 15 e 20. Logo de cara, hein? O primeiro passo
e um retorno a o povo de Deus. O mundo faz você quebrar gravemente esses mandamentos, tá? E quem guarda Atos 15 e 20, ele pode ir na sinagoga, no Shabat, para ouvir Moisés e os profetas e entender o que está ouvindo. Hoje tem sinagoga? Não. Mas você pode ler e entender o que está ali nas escrituras, né? Ou seja, as escamas dos olhos de Paulo só caíram quando ele viu verdadeiramente Yeshua. Quando ele se prostrou, aí o demônio saiu dele, igualzinho o gadareno. Lembra? O vídeo tá aqui, eu tô falando do vídeo. Aqui, ó, igualzinho o gadareno, ó. Aqui o vídeo aqui. Tem até o porquinho aqui, né, que eu boto, tem uns porquinhos caindo aí, tá, não tá pegando. Tem a imagem do porco, né? Então você vê que Paulo, quando ele se prostrou diante de Jesus, os demônios saíram. Depois Paulo foi e começou a aplicar a Torá. Paulo conhecia muito a Torá, não é semelhante a nós, né? Paulo estava na plenitude das escrituras ali, aplicada, né? Isso é muito interessante, ok? Continuando a ler o texto aqui, para passar rápido, tá? Então, o que mata um boi é como se assassinasse um homem. Assassinasse um homem. Por quê? Porque está desperdiçando a vida do boi, está comendo sangue, comendo carne sufocada e ainda transgredindo a vida do Eterno. Ou seja, diante do Eterno está assassinando uma pessoa. Aquele que sacrifica o cordeiro, ou seja, ele vai matar da maneira errada, é como se cortasse o pescoço de um cachorro, né? Aquele que oferece uma oblação, como se oferece sangue de porco. Ou seja, comer carne de boi ou de cordeiro morto da maneira errada é a mesma coisa de estar bebendo sangue de porco diante do Eterno. Ele vê da mesma forma, né? Ah, eu não vejo assim. Bem, o problema não é meu, tá? O problema é de quem não vê assim. Continuando. Aquele que queima incenso como se ele glorificasse a um ídolo. Sim, eles têm escondido os seus próprios caminhos. Sim, eles têm escolhido, ou seja, come carne sufocada. Eu não vejo, aqui ó, escolhido o seu próprio caminho, né? Dizendo assim, não, tem nada a ver. Carne sufocada não tem nada a ver com sangue ou morto da maneira errada. Pode comer de qualquer jeito que Jesus veio, cumpriu para mim. Eu não preciso cumprir esse mandamento. Então, para que os apóstolos estão falando depois da morte de Jesus? Ah, está falando para judeu. Não, não está falando para judeu. Porque se você for ver a discussão, Paulo, a confusão era que Paulo estava trazendo os goim para ouvir a palavra de Deus na sinagoga e os judeus não estavam deixando ele entrar. Então, era para os goim, Atos 15 e 20. Era para os estrangeiros, os romanos, o mesmo que Pedro disse que Deus me revelou que eu não devo considerar impuro aquilo que Deus santificou. Então é para você sim. Você pode dizer, eu não quero cumprir, não vou obedecer a Deus. Então seja honesto consigo mesmo, tá? Não fica aí dizendo, pastor tal disse isso, padre tal disse aquilo, rabino tal disse aquilo outro. Não, nós estamos aqui falando de Bíblia. Eu não estou preocupado com ninguém, a não ser o que Yeshua instruiu. E aqui é os apóstolos, né? Instruindo Atos 15 e 20. Eu só estou mostrando um texto antigo para o que o Eterno, para tentar mostrar o que está acontecendo hoje, que muitos não estão levando em consideração. Por quê? Eles têm escolhido seus próprios caminhos, não querem seguir o caminho de Deus. Qual é o caminho do Eterno? Os mandamentos. E suas almas têm prazer nas abominações deles. Não é isso que acontece hoje? Ele disse, eu tomo Coca-Cola e tá tudo bem. Você pega o rótulo da Coca-Cola, vira, tá lá. Alô, diabo. Né? Você vê a quantidade de propaganda satânica que tem ali, né? E tá tudo tranquilo. Vai todo mundo pro céu. Todo mundo entrando pela porta larga. Em nome de Jesus, nós vamos entrar pela porta larga, que tá indo para baixo, pro inferno, mas nós vamos para cima. Jesus olhou para o pessoal lá em Cafarnaum e disse assim, ó, vocês não querem obedecer o que eu estou dizendo, não. Vocês não querem abrir mão do que vocês, os prazeres de vocês, não. Eu digo a vocês, Cafarnaum e Corazim, vocês estão achando que vão ser levados para o céu, vocês vão ser arrebatados, pois eu digo a vocês, vocês vão ser levados por Sheol.
Agora vai ver se não foi Jesus que disse isso. Vai lá. Vê se não foi Jesus. Preparem-se. Preparem-se, porque eu estou escutando trombetas aí de guerra. Tá vindo aí. O que importa não é sobreviver. O que importa é como você vai morrer diante dos olhos de Deus. Porque se tu morre em obediência, hoje de tarde, tu estás salvo no mundo vindouro. Mas se tu morre daqui a 100 anos, sobreviveu a tudo em desobediência a Deus, tu estás no inferno. E essa é a pior morte. Vai viver muito aqui, mas está no Sheol. Tá? Muitos aí vão até mais cedo. Pessoas boas. Tem até eu acho que Isaías 57. Depois eu vou ler esse texto. É muito bom. É muito bom, muito bom. Porque ele diz assim, ó, porque ninguém se questiona porque os bons vão embora logo. Para que o mal de quem peca não recaia sobre eles. Ou seja, o Eterno usa 2 versículos para dizer porque os bons vão embora logo, para proteger eles. E depois ele começa a falar dos que o mal faz e o que vai acontecer com o mal. Leia Isaías 57 para você ver. É muito bom. A questão é, vai ficar, isso é Velho Testamento. Sim, o contexto lá é para o final dos tempos. E aí? Vamos continuar, né? O próximo texto aqui, a gente leu, vamos para Mateus 7, versículo 6. Mateus 7, 6, aqui, tá? Eu estava lendo aqui, não julgo para não ser julgado. Com a medida que usardes de medir, sereis igualmente medirão a vós. Ou seja, se tu usa a Torá, obedece a Deus, então você não tem que ter medo nenhum. Salmo 119 diz assim: feliz é aquele que não pode ser acusado de nada, pois obedece os teus mandamentos. Então, se tu não pode ser acusado de nada diante de Deus porque obedece o mandamento dele, então tu pode julgar sim. Porque se tu julgar de acordo com a vontade de Deus, o céu vai te julgar de acordo com a vontade de Deus. Se tu tá obedecendo, tu não vai ser acusado de nada. Glorificado seja Yahweh por isso, né? Em nome de Yeshua. Continuando. Versículo 3. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Amém. Glorificado seja o Eterno, né? Quem guarda o mandamento não tem que se preocupar com isso. Ok? É tipo, eu vou explicar esse versículo 3 rápido aqui. Como é que o pastor ou o padre vai estar falando de adultério se ele está no 10º casamento? E Yeshua diz, Jesus, Sermão da Montanha, aquele que se separar e a mulher casar com o outro, a culpa do adultério dela e do outro é de quem se separou. E se ele casar com outra mulher, também comete adultério. E aí? O cara tem 10 casamentos. Como é que ele vai falar de adultério? Parou para pensar? Esse versículo 3 aqui. Porque reparas tu no cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho, né? Então, ele está com uma viga enorme no olho, como é que ele vai falar de adultério na igreja? Ele é avarento, só pensa em dinheiro. Como é que ele vai falar que os outros estão brigando por dinheiro, cargos e assim vai? Versículo 4. E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho? Olha, tu tem que parar de ser adultério. Eu vou te explicar como é que tu não adultera, tendo 10 casamentos. Quando há uma viga... Deixa eu ver, desculpa, eu me perdi. Quando há uma viga no teu, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco
que está no olho dos discípulos que eles dizem que é deles. Porque ele chega e diz assim: dentro da minha igreja tem não sei quantas mil ovelhas que são todas minhas. Mentiroso. Porque as ovelhas são todas de Yeshua. Ele confiou a ti a alma dessas pessoas e o sangue delas, comendo carne de porco, adulterando, sendo avarentos, estão todos na tua mão. E o Eterno vai cobrar. Ezequiel 33, Ezequiel 18, e assim vai. Pronto, chegamos no versículo que eu queria falar sobre o assunto. Eu falo tanta coisa que demora demais, né? Vamos voltar ao contexto do porco, do pastor de porco. Não deis o que é sagrado aos cães. Aqui, comparando pessoas a cães. Nem jogue pérolas ao quê? Aos porcos. Olha aqui, ó. Não jogueis aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, isso que nós estamos falando aqui, isso que nós estamos explicando. O vídeo anterior que fala pastor de porco e pastor de ovelha. Não jogue aos porcos. Por quê? Para que não as pisoteie. E voltem-se, vós faça em pedaços. Voltando-se e vos faça em pedaços. Tá? Então, você vê que quando a gente falar a verdade, os porcos e os cães, ou seja, pessoas que são desobedientes ao Eterno. Aqui você vê o próprio Yeshua comparando pessoas a porco e a cães. Né? Então você vê que esse tipo de metáfora não é estranha dentro do contexto. Você vê o próprio Mashiach comparando pessoas a porcos. Aí você vê o texto lá dos porcos dizendo assim: deixa a gente ir para aqueles porcos. A tradução é: deixa a gente ir para aquelas pessoas ali que não obedecem os mandamentos de Deus. Aí Jesus diz o quê? Vai. Por quê? Porque o Eterno lá atrás disse: eu enviarei a ti o espírito do engano. Ou seja, esses demônios que estavam no Gadareno, eu vou enviar para ti. Para ver se tu guarda meus mandamentos mesmo. Ou seja, me ama. Enviarei a ti o espírito do engano para ver se tu me ama. E aí? Seja sincero, você que está vendo esse vídeo. Se o Eterno enviar esses demônios do Gadareno para a tua vida, tu ama mesmo a Deus? Está guardando os mandamentos? Porque os mandamentos é o que te guarda. É estar debaixo da sombra do Onipotente, Salmo 91. Será que estamos mesmo debaixo da sombra do Onipotente? Só pela graça? Só pela fé? Tenham cuidado, irmão. Cuidado com os pastores que te ensinam a ser impuro. E aí, você estando impuro, em transgressão à lei de Deus, tu estás aberto espiritualmente para qualquer chedim, demônios, entrar na tua vida e fazer o que quer. E aí, aqueles dias ruins que você diz: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo os pobres, eu dou gás, eu dou cesta básica, eu pago meu dízimo, eu como a Santa Ceia, eu vou para a igreja todo domingo. Por que isso está acontecendo comigo? Levítico 26. Se tu não obedecer a Deus, ele te coloca febre. Uma doença pequena. Se tu entender que foi por causa do pecado, tu é curado e volta para o caminho correto, está perdoado. Mas se tu não entender, ele multiplica o castigo por 7. Se entenderes, amém. Guarda o mandamento, está perdoado. Mas se tu não entender e insistir em continuar pecando contra Deus, ele multiplica por 7. E depois multiplica por 7 e por 7. Depois vocês leiam aí Levítico 26. Para vocês verem como o Eterno age. Agora, você vai ver no mesmo capítulo ele dizendo assim: eu estou fazendo isso para que tu atente ao que tu estás fazendo de errado e volte para o caminho correto. Ou seja, muitas provações que o Eterno
derrama maldição sobre a tua vida, porque a Torá, quem diz é ele que envia, eu envio a ti o espírito da morte, o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da destruição. Eu envio para ver se tu vai parar de quebrar meus mandamentos ou não. Se tu parar, amém, tá perdoado. Mas se tu continuar, vai perecer. E ele fala em Levítico 26 sobre esse contexto. Leiam Levítico. Não tenha medo do seu pastor, não. Ele vai morrer. Mas Yeshua está lá. É para todo sempre. Não pensem que eu vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Antes que o céu e a terra passem, eu ainda vejo céu, eu ainda vejo terra. Não será retirado nenhum ponto, nenhuma vírgula das Escrituras. Ou seja, dos mandamentos de Deus. Então, se não foi retirado nenhum ponto, nenhuma vírgula, todos os mandamentos estão valendo. Quantas vezes ele fala sobre isso? Mais bem-aventurados são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Cuidado com os pastores de porcos. Cuidado. O pastor de ovelha está à direita de Deus. Escute o que ele fala. Não o que esses aí que arrota, come, espirra, escarra, fazem. Inclusive, lhe ensinar sodomia. E falar disso como se fosse uma coisa natural. Dentro de 4 paredes, tu pode fazer qualquer coisa com a tua esposa. Ou seja, inclusive ensinar adultério. Porque sodomia é adulterar o propósito para o qual ele não foi feito. Adulterar qualquer coisa que Deus criou. Por exemplo, porco, ele diz: isso não servirá de comida para vós. E se você mata e come, você está adulterando o que o Eterno falou. Amém? Vamos lá. Glorificado seja o Deus de Israel, em nome de Yahoshua Hamashia, Jesus Cristo, né? Continuando, a gente leu Mateus 7,6. Meu pai do céu. 1 hora. Esse vídeo vai dar umas 3 horas. Mas já tá terminando. Calma, tá na metade. Vamos lá. Não desanima não. Vamos pular a corda. Ó, Isaías 65. Olha que interessante. Eu não sei se eu leio Lucas ou Isaías, mas é extraordinário. Olha o que Isaías fala aqui com relação ao Gadareno. Eu esqueci de colocar